saúde bucal em primeiro lugar. Dicas e novidades, tudo pra você. Com um sorriso no rosto é fácil de aprender. Do clareamento ao implante, sem mistério, a gente explica tudo, é papo sério. Mas com leveza e um jeito de falar, que até a cadeira do dentista vira um bom lugar. Esse é o Antigast, que vai te informar. Sua saúde bucal em primeiro lugar. Dicas e novidades, tudo pra você. Com um sorriso no rosto é fácil de aprender. Muito bom dia, estamos aqui presentes para mais um episódio do Papo de Boca, um momento de sucesso aqui na internet, muitas visualizações, muitas curtidas e encaminhamentos no nosso podcast da odontologia. Eu sou o Dr. Adolfo Antoniol, estou aqui do lado do meu amigo Dr. Felipe Porto e hoje nós temos como convidado um grande cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Rogério Bragança, que vai falar bastante com a gente aqui sobre odontologia digital, sobre esse fluxo maravilhoso que nós temos hoje como ferramenta na atualidade da odontologia, que facilita muito os nossos procedimentos. Então, sem mais delongas, a gente vai começar o nosso Papo de Boca hoje com o Dr. Rogério Bragança. Dr. Rogério, muito prazer, muito obrigado aqui pela presença com a gente. Vamos começar a falar um pouquinho então. Gostaria que o senhor se apresentasse aí. Eu que agradeço aí, obrigado pelo convite, sucesso total pro projeto de vocês, poxa, iniciativa muito legal. Nós como educadores, né, isso daqui abre portas aí para muitas pessoas, são insights, eu vejo muito valoroso, obrigado aí mesmo pelo convite. Bom, eu sou o Rogério Bragança, a gente já estava brincando, né, sou o que menos ganha na Horta Implant, porque eu sou o dono de lá. E a Horta Implant é um reflexo aí da minha trajetória, né? A gente mexe com digital, eu costumo dizer que eu não escolhi o digital me escolheu, sabe? Foram aquelas decisões de vida que a gente toma e isso acabou, vamos dizer assim, virando um bom negócio, né? A odontologia ela vem se desenvolvendo a passos largos, né? Como sempre. E esse mundo do digital ele se abriu de uma forma muito abrupta, né, muito aguda no meio da odontologia. E, de certa maneira, os cursos de graduação eles ainda não enxergaram que a odontologia mudou. Muitos cursos ainda estão na época da amálgama, né? E a gente hoje está com um fluxo completamente diferente, né? Completamente diferente. E nós temos poucos profissionais que atuam nessa área ainda de uma maneira mais profissionalizada, né? Eu estou caminhando agora na odontologia digital, estou aprendendo os primeiros passos e algo que a gente falava assim, olha, quem não entrar no digital vai ficar fora. Na verdade, a gente entende o seguinte, quem não está no digital já está fora, né? E isso é uma cadeia enorme de repercussões, como por exemplo, desde o aluno da graduação, do profissional que já está instalado no mercado há alguns anos, aquele que já está em final de carreira e principalmente os laboratórios de prótese, né, que são os nossos braços direitos e esquerdos na nossa conduta, principalmente para a gente que trabalha com reabilitação oral, mas aqueles laboratórios que não estão hoje no digital já estão ficando para trás e a tendência é que eles fiquem escanteados mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é odontologia digital, como é que funciona o fluxo digital, né? Os passos e o que a gente vai caminhando nesse bate-papo aqui para chegar lá nas perspectivas futuras, né? Então o Felipe também, se quiser intervir e colocar alguma coisa, tá? Para o Rogério. Bom, eu enxergo a iniciativa da odontologia digital um reflexo do que está acontecendo embaixo do nosso nariz, que é a revolução industrial. Isso já vem acontecendo, acho que na nossa área os laboratórios acordaram bem mais cedo que nós para isso. Eu consegui pegar um tempo em que não tinha laboratório digital ainda, quando eu comecei no digital, e foi um completo horror, tá? Você tentar montar alguma coisa que você não tenha infraestrutura, realmente é muito desafiador. Ao mesmo tempo, eu acredito que não há crescimento no conforto. E esse desconforto, às vezes, faz a gente se mexer de forma diferente. Por isso que eu digo que a odontologia digital me escolheu. Porque naquele momento eu vinha de uma mudança de vida, eu trabalhava em Macaé em muitas clínicas, cheguei a trabalhar para 7 lugares ao mesmo tempo,
estava ganhando um bom dinheiro, mas eu sabia que não ia conseguir manter aquilo ali por muitos anos. E quando eu fui voltando para casa, eu me considero assim um bom estudioso, então eu continuei estudando e aquelas notícias, né, eu começando a vir alguma coisa de artigo, um equipamento que copia e não molda, né? E quando eu comprei, eu lembro que eu tinha um carrão na época, não sei se vocês lembram, uma Captiva. Aham. Eu tinha uma Captiva na época, eu viajava muito, então eu queria um carro que tivesse conforto. E eu estava parando de viajar e vem aquela consciência financeira, né? Eu falei, cara, quer saber? Minha esposa já tem um carro, eu praticamente já estou em Campos. Eu vou vender esse negócio aqui e vou comprar esse scanner. Vou ver na prática o que eu estou estudando. E eu lembro que na época a Captiva pagou metade do scanner. A outra metade foi boleto. Como era o custo, né? Era caríssimo. Era muito alto. Era muito alto. E uma porcaria de um scanner. Comparado de hoje, Imagina. fazia uma ponte de 4 elementos com 2 pontículos, não encaixava. Tá? E ainda demorava uns 20 minutos para escanear. Fotogrametria lentíssima. E o pior, eu arrumei um problema em casa. Meu casamento passou uma crise muito grande. Porque a mesma resistência que a gente vê aí é perfil pessoal. Minha esposa falava, você é maluco. Jogou dinheiro fora. Como é que você faz isso? Jogar um carro desse fora, não sei o quê. E o pior, sem dominar. Não dando certo. Não dando certo. A gente comprou uma coisa que piorou a nossa vida. Tinha o carro e não tinha habilitação. Exatamente. E aí eu tô contando essa história para chegar no ponto que você perguntou. Eu hoje, obviamente, o mercado acordou para vender muitos produtos digitais e tudo. E é muito perigoso para mim o termômetro ser o mercado. E sim o conhecimento. Eu sou daquelas pessoas que eu acredito demais que a matéria-prima que nós somos feitos é a mesma. O que diferencia a gente é o conhecimento. Verdade. Não, é por aí mesmo. Eu acho que hoje a gente tem um mercado muito grande do digital, crescendo cada vez mais. Ano passado eu estive no IN e aí o que você mais via era fluxo digital. E vendo muitos colegas, inclusive recém-formados, comprando equipamentos da odontologia digital, mas que desconhece o princípio básico, tanto do digital, e muitos entendem que o digital substitui a base, né? Por exemplo, um bom escaneamento substitui uma boa moldagem. E a gente que pega a mão, que amassa ali, a gente sabe que se você não tiver o conhecimento de base, não adianta você ter o melhor equipamento do mundo que você não vai ter o resultado que você espera, né? Então, de certa maneira, o mercado está correto em disponibilizar equipamentos, materiais e melhorar. E eu acredito que ele vai melhorar cada vez mais à medida que nós tivermos mais profissionais trabalhando no fluxo digital, porque o feedback é a clínica, né? E hoje, dentro do odontologia digital, o que você faz? Como é que você atua? Chega o paciente para você lá no seu consultório, como é que é o seu passo a passo? Bom, o meu passo a passo com o paciente próprio da clínica e não externo como o coworking que a gente estava conversando, ele é digitalizado. A ideia é essa, levar o paciente que é físico para o mundo virtual. E isso é feito de várias técnicas, não só com escaneamento dos dentes, mas escaneamento de face, integração de outros produtos digitais, extensões de arquivo como tomografia, já tem algumas iniciativas de ressonância, de extensões de arquivo que captam os movimentos mandibulares. A gente brevemente vai parar de trabalhar com articulador, tá? Por conta desses softwares. Isso vai ser bom, né? Porque quase ninguém sabe trabalhar com articulador. Ninguém monta mais o articulador. Não sabe nem o que é. E a gente tem esse braço lá na clínica que atende outros colegas. Então, obviamente, muda, né? O cliente não é mais o paciente, sim o colega, o paciente é do colega, e ele traz a demanda dele e a gente tenta introduzir odontologia digital. Que, na verdade, assim, abrindo um parênteses da sua fala que eu achei muito interessante,
Eu tenho um slide no meu curso digital, a gente às vezes pega carinho com alguns slides, né? Eu coloco um rótulo de um produto assim e eu digo para eles que a odontologia digital, ela tá vindo tão preconceituosa entre nós que a gente está rotulando as pessoas. Quem faz digital é um bom profissional e quem não faz digital não é bom profissional. Isso não é verdade, sabe? Existem habilidosíssimos profissionais que não fazem digital porque não querem, enfim, é uma decisão deles, sabe? E só que o digital, assim como na indústria, assim como no próprio laboratório, que é uma área mais pensa com a cabeça mais de empresa, de forma mais analítica do que nós, né? São só ferramentas diferentes que vão te entregar resultados diferentes de acordo com as suas características. Então, você pega um exemplo simples de uma coroa protética. O cara molda, qual era o caminho dele? Ele moldava, via um casquete em resina, depois ele provava o metal, às vezes ele provava a cerâmica, né? E depois vinha glazeada aquela coroa. Então, esse paciente dessa geração, ele estava acostumado que para ele receber uma coroa, ele tinha 3, 4 encontros pela frente de provas. Alguns falavam, a gente viveu essa época, né? Acho que todo mundo está próximo aqui de 20 anos de formado. Poxa, chato ter que ir lá fazer prova. Uma característica, a precisão dessa cópia, uma vez, como você disse, bem manipulado, você com a cabeça pensando com uma máquina, esse é o grande segredo do digital. Não é você atuar com as suas mãos, você tem que pensar com a cabeça da máquina. Né? Entregar a ela o que é necessário para ela poder fazer o trabalho que ela se propõe. Né? Você escaneia num dia e mais uma você está entregue, com muito menos ajustes, sem nenhum tipo de prova. Isso é muito plausível hoje, sabe? Então eu vejo que o caminho dessas ferramentas na nossa área, que mexe com áreas minúsculas, 1 milímetro, né? A gente tem esse ditado, é uma avenida para a gente, né? Talvez na bucomaxila um pouco menos, mas na prótese principalmente, só vieram para ajudar. Ajudar no dia a dia do profissional, ajudar na qualidade dos materiais, são materiais diferentes que a odontologia digital faz, e principalmente, cara, que os laboratórios acordaram antes do que nós nesse ponto, mas tem muito dentista acordando nisso, na gestão. Porque cada dia que passa o tempo é o nosso custo mais caro. Então, logo, se você, né, tinha um procedimento que você levava 2 horas em 4 tempos diferentes para entregar e agora você leva meia hora, você está gastando menos para poder entregar. A hora clínica diminui muito, né? E outra coisa, fica muito mais fácil de você acertar o paciente quando você está no digital. Né? Eu acho que o paciente também está enxergando de uma maneira diferente. E o digital, ele está aparecendo também para o paciente como uma coisa que ele está visualizando antes de receber. Eu acho que isso acaba, ele perde aquele medo de que a gente até estava falando nos bastidores, né? Sempre tive vontade de falar isso. Nos bastidores. Na coxia. E que muitas vezes o paciente ele já vem de um insucesso, de um retrabalho, e ele tem, será que vai dar certo de novo? Quando você logo no primeiro momento escaneia esse paciente, ele já olha no computador, aquele primeiro impacto para ele já, eu acho que ele já consegue ter uma previsibilidade maior do trabalho. Acho que a confiança está mudando um pouco. Você consegue mensurar isso lá no seu dia a dia, até como ferramenta de venda. Sem dúvida. E posso te falar que há 10 anos atrás, com esse scanner que eu mencionei que era horrível, as pessoas sentavam ali e ficavam, né, abismadas. Nossa, que diferença, fiz tal bloco assim, fiz outra cirurgia assim, não era guiada e tal. E hoje já não é surpresa mais, tá? Hoje já é comum a pessoa, tá? Mas eu acho que um dos pontos que você disse não está especificamente na odontologia. Eu lembrei até de um livro, cara, que ele foi assim profético, de um cara chamado Klaus. Depois eu vou mandar para vocês esse livro em que ele conversa sobre a Revolução Industrial. Mas enfim, no resumo, as pessoas gostam de consumir tecnologia. Sim. Não só com o celular, quase com a extensão do braço hoje em dia, né? Mas pela experiência, principalmente pela experiência. Traz uma credibilidade, um know-how
poxa, aquele profissional ali sabe manipular aquela máquina que traz um monte de coisas boas, né? Então, sim, previsibilidade com certeza, porque as ferramentas foram produzidas para isso. Você pode fazer uma reabilitação, por exemplo, ter um mockup virtual articulado e muito real, levando a face, enviando isso para o paciente. Olha, no início das reabilitações lá na clínica, a gente fazia muito mockup para venda. Tinha que trazer para o mundo físico. Hoje a necessidade de fazer mockup, ter esse trabalho antes, colocar, retirar, é quase zero. Ele já está vendo, né? Porque ele já está vendo. Ele já está vendo. E vendo numa qualidade em que ele às vezes já começa a opinar. Então, olha, achei o canino muito baixo. Tira um pouquinho para mim. Vai na hora e tira. Você faz o CAD ali na hora. Faz o CAD ali na hora. Então, é possível fazer na hora ou depois, né? Depende do paciente, do tempo, da pressa. E o melhor, agora estão surgindo, porque a gente ficou muito escravo de cadista, né? Graças a Deus foi onde eu evoluí e eu consegui, na verdade, alinhar o meu negócio para que eu fosse o cadista do meu negócio. Desenhasse, entendi. Mas estão surgindo ferramentas de IA em que, óbvio, de forma prévia, mais comercial, não é uma coisa fiel que você pode tirar dali e mandar para a fresadora, né? Mas ferramentas de venda. Né? Precisas e que podem sim e ajudam muito, muito, muito. Eu tenho um colega que ele tem o mini plane center dele na clínica, mas o cadista dele é da Bahia. Ele manda pra lá. Hoje em dia está muito comum, né? Eu fui dar um curso no Maranhão por um colega e ele tem um laboratório muito bem montado. Você está lá ainda no Maranhão, pelo visto, né? Não. Tô vendo que você está lá ainda no Maranhão, né? E ele ainda tem um laboratório muito, muito bem montado lá e ele tinha 3 cadistas. Um dos problemas que ele tinha, que ele me falou, era que profissionais completamente diferentes do ramo da odontologia estavam virando cadista, então não conseguia falar a mesma língua que ele. A parte da anatomia, então aí ele falou que quando ele conseguiu uma dentista em Belo Horizonte, eu acho, que começou a desenhar, aí facilitou a vida dele, porque ele estava conversando com engenheiros. Então ele passava a parte técnica e o cara não entendia nada. Então eu acho que agora, pelo que eu tenho reparado, os cadistas estão voltados, são dentistas. Acho que dentistas estão virando cadista, né? E acho que está facilitando. Sim. Eu mesmo tenho clientes dentistas que a gente faz as peças protésicas para eles de São Paulo. Eu tenho em Teresópolis. Principalmente os protocolos de zircônia. Esses caras que estão longe assim, ainda é difícil fazer uma logística de coroas pequenas e tal. Ele prefere mandar para o cara que está próximo a ele. Mais rápido, né? A gente está no estado do Rio, né, gente? Infelizmente, tudo isso é complicado para a gente. Mas um protocolo de zircônia, que já é um trabalho maior, então um dos diferenciais, busca se comunicar com dentistas. Isso faz a diferença na hora. Porque assim, eu tenho visto também, lógico que à medida que a gente vai avançando, eu, por exemplo, comecei há pouco tempo e comprei o scanner e aquela coisa de começar a aprender, te liguei um monte de vezes para tentar entender como aquilo funciona. E começa a esbarrar nas dificuldades, né? A gente que quando entra na tecnologia, eu comecei a esbarrar na dificuldade do protocolo. O protocolo foi aonde eu ainda... E como é que você conseguiu virar a chave com relação ao protocolo? Não só de zircônia, você consegue resolver totalmente digital o protocolo acrílico, por exemplo? Não. O acrílico existem produtos que podem resolver. Inclusive, está até surgindo uma barra que ela é industrializada com fibra de vidro e que vai poder ser capturado na hora. A FGM está produzindo, isso vai dar uma mexida muito grande no mercado. Existe agora a iniciativa dos iBar, que são fresagens de titânio para fazer essa infraestrutura, e a gente pode fazer um protocolo fresado de PMMA em cima, não ter acrilização, sabe? Mas todo o material que ele não vem em formato pré-sinterizado, né? Ele não vai a nenhum forno depois, ainda é um material caro para a gente fresar. Desgasta muita fresa, quebra fresa, as fresadoras precisam ter uma potência muito boa, né? E falando do protocolo, cara, o problema do protocolo, e aí de novo volta o nosso papo na questão do conhecimento.
que é pensar como a máquina. Falta, às vezes, na graduação, como nós falamos, os conhecimentos básicos. Existe um conceito chamado sobreposição de malha. A gente sabe isso de forma quase que empírica, assim, uma malha aqui, né, um estéreo, um PLY, joga em cima do outro. Mas isso não está intrínseco no momento que a pessoa está escaneando. Então, uma dica assim, que é rasa ainda, mas que talvez seja muito boa para iniciar os estudos, é procurar áreas em comum. O software, ele gosta disso, ele tem algoritmos que procura semelhança entre as malhas para que elas sejam colocadas uma dentro da outra de forma perfeita, com precisões de milesimal, 0,009. Tem um pedaço que eu gosto na aula em que eu faço um mockup. E aí, quando eu faço sobreposição de malhas, eu tenho uma ferramenta lá no CAD que eu avalio quanto que essa malha está em cima da outra. E a gente tem que ficar satisfeito quando a gente tiver essa precisão. Então, é difícil quando fala de protocolo, porque, obviamente, você está escaneando gengiva ali, não tem tecido duro. Difícil, é a parte mais difícil. Inferior, pior ainda, porque é mais frouxo. Mas existem, por exemplo, ferramentas que você pode prender nessa gengiva, ela tem que ficar paradinha naquele ponto, e quando você colocar, quem vai fazer a sobreposição de malha não é a gengiva, e sim essas ferramentas aí. Então isso é uma alternativa. Já tem, eu andei vendo sobre alguns transfers, que eles já fazem como se fosse uma pontezinha, né? Sim. Eu acho diminui a distância entre eles. Isso, diminui a distância entre eles. Né? Por quê? Porque a máquina, quando ela sai do escaneamento de um Scambari, né, de um transfer digital, até o outro, ela encara um tecido que é volátil. E a cor, né? E a cor. Principalmente a cor. A cor não é um grande problema para essa geração de scanner, né? A luminosidade deles é maravilhosa e muito bem controlada. Tanto que tem scanners, o Medit, se eu não me engano, i900 no Brasil não é muito comercializado, e tem 27 milímetros de profundidade. Isso é brutal. Você, num eixo muito bom, você escaneia um pino intraradicular com essa distância toda com facilidade. Sabe? Entendi. Mas olha, uma iniciativa, vamos fazer outra profecia aqui muito boa, que eu acho que é uma empresa chinesa que vale a pena a gente colocar nos estudos e no radar, que é a Shine 3D. Ela tem um dos melhores scanners do mundo hoje e ela está trazendo Scambaris que são codificados. Imagina que dentro do Scambari ele tem vários QR Codes. Então, quando eles estão começando a fazer não com scanner intraoral, mas com scanner extraoral. Coloca um afastador, escaneia, codifica. Uma vez codificado, dentro do software, ela sobrepõe a imagem do transfer digital que o Exocad lê. Tá? Ou seja, a gente não copia uma coisa e aquilo que a gente copia. Ele é codificado e colocado ali em cima através da sobreposição de imagem. Na posição em que ele está. E esse scanner seria extraoral? Extraoral. Pode fazer com intraoral, mas o extraoral ainda é mais prático porque você abre com um OptaGrade, por exemplo, você vai com scanner, como se fosse uma câmera, como essas daqui, coloca ali, codifica, coisa de 5 segundos, e aí você já tem, através dessa IA, né, uma malha em que quem colocou o Scambari não foi você, foi o software. E, obviamente, o Scambari está perfeito. Se ele está perfeito, não tem falhas de cópias nele, obviamente o Exocad, né, que ainda é o maior software de CAD que a gente tem, vai ler com uma precisão absurda. Então, tá vendo? As estratégias não são fora do fundamento. Dos fundamentos digitais e que não estão fora dos fundamentos analógicos. Tudo é inspirado em tudo que a gente já aprendeu. Vinha fazendo, né? Já vinha fazendo, né? Entendi. Vinha fazendo. E essa tecnologia, Rogério, assim, lógico que eu acho que a tendência ela é evoluir muito, mas da onde a gente está hoje, o que você tem visto, com o exemplo que você deu agora, que vai conseguir trazer isso para o mundo real financeiro? Porque, assim, para a maioria dos colegas, o cara montar um laboratório dentro do consultório ainda é financeiramente difícil, né? Mas você está bem por dentro dessa tecnologia, você acha que isso vai rapidamente vai vir para a realidade de
todo mundo, ou quase todo mundo, ter um pequeno laboratório no consultório? Olha, eu acredito que sim. Em especial, né, não é mérito aqui do podcast, mas eu acho que o Brasil tem uma dificuldade de comprar equipamentos, né? A gente tem impostos agregados, a gente tem toda essa questão que dificulta muito. Mas o mercado ele tem se mexido com equipamentos mais simples para que ele resolva problemas pequenos. Quer ver um exemplo? A gente citou o Medit aqui. O Medit ele nasceu com a veia de trazer dentro do software de escaneamento algumas ferramentas de CAD. Sim. Então você tem ali uma ferramenta simples, intuitiva, que não é complexa como o ExoCAD, que você pode fazer uma coroazinha. Se você tiver uma impressora, você faz um provisório. Agora com as resinas com carga cerâmica, né, você pode fazer uma coroa definitiva de cerâmica. Sim. Então não é um laboratório realmente estruturado para todas as soluções, até porque se você for parar para pensar em tecnologia em todos os âmbitos, seja no químico, indústrias que envolvem física, ele não foi voltado para esse cliente, ele foi voltado para a escala. Toda tecnologia é voltada para a escala. Então você pega uma fresadora odontológica de grande porte, ela faz 500 blocos mês. Então você não está comprando uma coisa que talvez esteja temperada no seu negócio. Você está comprando uma coisa que tem uma capacidade produtiva muito desse tamanho. Maior, né? Muito maior. Então, financeiramente, ela é muito mais cara, mas vai entregar muito mais. Vai entregar muito mais, vai ser bem mais rentável. Hoje você consegue comprar a impressora por menos de R$2.000. Consegue, sem dúvida. Porque consegue resolver problemas pontuais ali. Hoje eu estou fazendo um levantamento que eu estou pensando em adquirir, né? Um complexozinho digital ali para a minha clínica, que é viável para aquilo que a gente faz. Só na economia com o laboratório a gente paga. Sem dúvida. A prestação o financiamento do equipamento. Imagina quando você colocar o seu tempo. Exatamente. Exatamente. Eu acho, Felipe, dentro do que você colocou, existe o processo natural desde o momento em que você tem as pequenas descobertas, os desbravadores, os bandeirantes ali da odontologia digital, e aí você começa dentro de uma curva, né? Depois você começa a massificar, ampliar esses tentáculos para abranger outras pessoas, outros profissionais a entrarem para o digital, né? E dentro desse processo de popularização, digamos assim, profissional do digital, que é um caminho natural e um caminho sem volta e faz parte da evolução dos processos. Você tem a curva de aprendizagem do profissional, né? Como você começou lá atrás com seu digital quase analógico, né? Com o seu Atari, era o Atari do scanner, né? O Atari do scanner. Então hoje você tem um PS5, mas você tinha o Atari lá. Poxa, imagina só, quando você olha para trás e fala, comecei lá atrás quando o pixel era desse tamanho. Era o tamanho de um tijolo, né? E hoje você tem equipamentos com uma precisão enorme, como essas que você está colocando como sendo a ponta. Daqui a 5 anos, isso já vai estar ultrapassado. Né? O mecanismo de evolução da tecnologia é brutal. Que bom, né? E que bom, né? Eu lembro, né? Eu fiz faculdade com o Felipe, a gente tinha mestres que falavam, daqui a 2 anos metade do que eu falei é mentira. Né? E que bom que as coisas são dinâmicas. Isso assim. É bom, mas assusta, acho que quem está começando, né? Fala, eu lutei tanto para chegar aqui, mas daqui a 2 anos tudo que eu já cheguei aqui já não vai valer mais, né? Então eu acho que isso eu acho que isso é um dos maiores medos do digital. É você investir e daqui a pouco você ter quase certeza que isso que você investiu, se você não continuar investindo, vai ficar obsoleto. Hoje a gente está evoluindo em gestão em presencial. Eu acho que o que eu rodo aí, converso com pessoas, cada vez mais os dentistas estão acordando para essa realidade. Quanto mais com tanta confusão de reforma tributária, tudo isso ajuda a gente a amadurecer esse lado que não é nativo nosso, né? Nós não temos isso como vocação. Nossa vocação é operar, nós 3 aqui, né? Nós nascemos para isso. Mas nossa capacidade adaptativa também é muito grande como empresário e tal. Mas falando do digital, o melhor conselho que eu pudesse dar, meu humilde conselho, é que, de novo, o conhecimento antes de comprar o material
é primordial. Ó, a gente estava falando de impressoras de R$2.000 aqui. Você compra, sem dúvida, você compra. Mas será que você não vai diluir o seu tempo em calibragem, em desgaste de luz, porque a luz dessas impressoras não são para tantas horas assim. Então, ó, por exemplo, lá na clínica, com o tempo, eu tive algumas impressoras. Depois eu comprei uma impressora DLP, sabe? Que é uma impressora por projetor, ela custa uns R$70.000 uma impressora dessa. Mas eu descansei. Eu não meto a mão em resina. Eu consegui treinar a minha equipe e a estabilidade, a durabilidade dessa impressora. Seus protótipos que eu já fiz para vocês, sua maxila, eu simplesmente trabalhei no CAD. Você me mandou a tomografia, eu segmento essa tomografia. Por isso que eu tiro os dentes, eventualmente, que tem. Posso te mandar os dentes separados ou não. E imprimo, a equipe imprime, dá acabamento e polimento e eu vou me dedicar a outra coisa. Então, isso é planejamento, né? Eu acredito muito nisso, que isso tem que entrar na conta da compra do equipamento, não só uma coisa fria e rasa, como investir isso, quanto que isso vai me dar em tanto tempo payback com o olhar de um administrador. Você quer ver quando que eu botei isso no meu ser? Quando eu virei empresa, né, que eu fui para o endereço que eu tô, virei Ortoimplan mesmo, eu tinha o desejo de montar uma sedação, tá, dentro da clínica, uma sedação própria, sem depender que o anestesista levasse isso e tal. E naquela época eu estava fazendo uma auditoria na empresa e o cara me falou que eu ia levar 20 anos para poder pagar o investimento que estava fazendo ali, porque o que eu ganho lá, o lucro da sedação, é ridículo. E posso te falar que algumas vezes demora mais, usa tanto medicamento, pode ser que eu tenha até prejuízo. E eu faço sedação dentro da clínica há 10 anos, exatamente 10 anos. Quantos casos de protocolo, ou de pessoas medrosas, ou de que foram, não por minha causa, por causa do implante, mas por conta da sedação. Então existem coisas indiretas que você participando de cursos, você conversando com colegas que já fazem aquilo há algum tempo, eles podem te passar, né, o pulo do gato ali para você não comprar errado. A gente está na sedação também agora, né, entrando devagar. Também é uma ferramenta importante para a gente que opera, né? Principalmente os pacientes que têm odontofobia, né, que são ansiosos. A gente propõe essa ferramenta para eles, né? O Felipe, que faz reabilitações de maiores lá com implantes zigomáticos, com as ancoragens mais complexas, também tem investido bastante o tempo e conhecimento nisso, mas isso também faz parte da curva de aprendizagem, né, que a gente vai entrando. Mas, Rogério, a gente tem um público aqui do podcast, nós temos muitos alunos de graduação e pessoas que estão entrando no mercado agora, né? Então a gente costuma também falar aqui um passo a passo, né, de como que é feito os procedimentos. Então no caso o Bernardo teve aqui no episódio passado, foi falar de tomografia, né? A gente está meio que contando uma história. A gente falou da imagem, agora a gente fala da aplicação da imagem e de outro tipo de imagem que é gerada também na odontologia digital. Seu paciente chegou no seu consultório, você avaliou e ele precisa fazer, por exemplo, 2 implantes em mandíbula, tá? E um em maxila. E aí conta para esse aluno, para esse recém-formado que tá, como é que é o passo a passo disso até você chegar no final ali na reabilitação do paciente, toda no fluxo digital. Perfeito. Uma vez ele chegou com os exames, você vai escanear a boca dele, né, com as regiões edêntulas ali, e eu acho que hoje está mais sedimentado a questão do planejamento reverso. Então, imagina que do mesmo jeito que quando você moldava e um técnico do laboratório encaixava o dentinho de estoque ali, agora vai ter um profissional dentro de um software fazendo isso. Então ele vai fazer um planejamento protético para você. Uma vez com esse planejamento protético, você vai decidir de que forma você vai fazer sua cirurgia. Se ela for guiada, aí existe, né, mais famoso através dos planning centers, cadistas voltados para planejar a cirurgia guiada. E aí ele pode planejar um guia para você que foi feito sob o ponto de vista daquele planejamento reverso, daqueles dentinhos.
E aqui a gente, então, recebeu o paciente que é físico, né, que tem exames, levamos esse paciente para o mundo virtual e temos que agora voltar para o mundo físico produzindo os produtos daquele planejamento. Um dos produtos é o guia cirúrgico, que pode ser impresso, e a outra coisa são os provisórios, né, para aqueles que gostam de carga imediata, fazer os provisórios imediatos ali, que pode ser feitos de inúmeras formas. Pode ser fresado, pode ser impresso cada dia ganhando mais força aí no mercado. O paciente, depois de operado, com seu tempo aí de osseointegração, a gente remove o provisório e aí o scanner agora ele vai ter um viés puramente protético. Então você vai lá, vai botar o seu Scambari, que é o seu transfer digital, sobre aquele munhão, aquele componente, ou até a cabeça do implante, se for o HE ainda. E aí, de novo, vai voltar para o mundo virtual. O cadista agora vai fazer uma prótese definitiva, que também vai ser materializada depois pelo CAM, né? Por isso que é chamado de CAD-CAM, por causa do manufacture, que é a expressão em inglês. E aí, obviamente, você vai escolher. Se for zircônia, ela é feita de uma forma. Se for PMMA, se for impresso, é de outra. Se for um coping para aplicação, é de outra. Então, existem várias formas. Mas o CAD-CAM é isso. Você tira o paciente do mundo físico, leva para o virtual, produz, opera esse paciente virtualmente, fazer uma cirurgia guiada é operar esse paciente virtualmente. Eu falo isso às vezes com os pacientes. Faz a cirurgia virtual. Virtual, você está operando ali. Você está pensando com a cabeça de um cirurgião. Daí, de novo, nos bastidores, fiquei com vontade de falar isso também aqui nos bastidores, né? A gente já falava isso, que talvez a cabeça de um técnico que nunca operou e que não conhece os fundamentos biológicos e não tem aquele olhar cirúrgico, não consiga fazer um planejamento tão preciso. A gente não pode rotular, mais uma vez, nem generalizar. Existem excelentes técnicos aí no Brasil, sabe? Mas talvez esse olhar faça um pouco mais de diferença. A gente, você estava falando dos exames, né? Deixar claro aqui que normalmente a gente solicita tomografia para o pessoal esquecer panorâmica. Por favor. Só tomografia. Só tomografia. Não dá mais. Nós pegamos essa época de fazer pegamos a época. De preferência, ele escreve lá, com afastamento de tecidos moles, por favor. Nós pegamos a tomografia, a panorâmica traçada. Era. Que vinha lá um tracinho, uma sugestão de medida, né, que nunca batia, né, e a panorâmica traçada para o implante. E a gente com implante HEzão 4.1, 5.0, né, HE cilíndrico. Cilíndrico. Isso quando não pega a panorâmica, coloca a régua, né? Tinha exatamente. régua. Coloca a régua. Proporção, lembra da proporção? As empresas mandavam a régua. Exatamente. Parecia lembra daqueles projetores antigos, transparência, que a gente assistia a aula muito lá atrás com transparência. Aquele plástico que o professor passava o álcool assim e escrevia. O pessoal que está assistindo está pensando que esses caras são o maior Matusalém. Não entendendo nada. A gente pegava a radiografia panorâmica, botava a reguinha por cima assim, ó, e ia vendo qual o tamanho do implante que ia dar ali mais ou menos naquela posição. Hoje em dia, né, a gente está com a tomografia aí, então você já não dá mais para fazer isso, né? Então... Sabe um ponto muito interessante que você está falando aí? Desculpa, a minha cabeça é meio assim, eu fico... a ideia é essa. Ai, que bom, mas eu sou meio perturbado mesmo. Você sabe uma das coisas que eu estudei durante algum tempo e que eu acho que é meu compromisso levar essa consciência para aqueles que me dão a honra de estudar comigo e tudo, é o seguinte, é a diferença de mentalidade quando você utiliza o digital versus analógico. Imagina o seguinte, comigo, vê se eu estou errado, você me corrija, fica à vontade. Quando a gente faz pega um raio-x ou uma tomografia, você concorda que você abriu aquele exame na sua frente, seja físico ou através do computador, você mentaliza na sua cabeça aquele exame e você vai para a cirurgia executar, tá, o que você realmente... A gente foi treinado assim. Treinado para isso. A gente faz isso. Prótese, então, dá muito isso pra gente, sabe? Essa noção 3D virtual. E o digital, ele é absolutamente na sua gênese 3D.
Então, imagina o quanto que nós, como educadores, por exemplo, um braço disso, podemos, ao invés de levar para os nossos alunos uma visualização de um corte axial, da gente girar isso no exame. A gente vai fazer um curso de siso, a gente pode pegar lá e opacificar uma mandíbula e mostrar onde está o canal, imprimir, fazer uma janela e falar com eles, olha, isso aqui é muito comum, um dente mesializado, olha a relação íntima, o nervo está aqui. Então, o quanto que a gente pode acelerar o aprendizado que nós tivemos no raio-x panorâmico e olhe lá. Lembra daquela tomografia do Ferreira? Aquela antiga. Aqui. 8 canais. Era um monitor antigo. O monitor parecia Pac-Man. Exatamente. Aquele jogo do Pac-Man. Era o CP500 quase. A gente era uma... E já era uma coisa. A gente, quando a gente conseguia tomografar um paciente nosso, né? Porque a gente, às vezes... não conseguia, porque as outras especialidades tinham mais urgência, prioridade. Não, vamos tomografar essa mandíbula aqui. E demorava a tomografia pra caramba também. Demorava. Era igual um exame de ressonância hoje em termos de tempo, né? Você sabe qual foi a época que eu mais consegui tomografia? Eu estudei no Souza Aguiar, né? E teve um aninho ali que tinha um técnico de raio-x que era candidato a vereador. Aquele cara trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tinha nada que ele não faria. Você levava, eu preciso operar esse cara aqui, eu vou perder essa cirurgia. Aquele sangue, né? Então, levava esse cara, cara, vou votar em você. Nem votava no Rio. Nem votava no Rio. Ô Rogério, hoje na sua clínica, obviamente, você já deu a entender que 100% dos seus pacientes você faz procedimentos no digital. Sim. E cirurgia guiada para implante? 100% das suas cirurgias hoje são guiadas ou você ainda faz mão livre? Não, a grande maioria ainda não é guiada. Não é guiada? Não é guiada, mas não contra a guiada, muito pelo contrário. Eu vejo o guiado muito bem feito, com todos os processos, né, muito bem calibrados, como uma excelente ferramenta. Talvez uma ferramenta, de novo voltando para a escala, que pode ajudar alguns negócios. Você imagina, vamos inventar uma situação aqui hipotética. Você tem uma clínica que você precisa de 5 implantodontistas. Tá? Você tem um volume muito grande. Vai ser difícil você arrumar 5 implantodontistas no mesmo nível e talvez com a mesma escola que a gente teve de resolver problemas. Tá? Isso é um negócio, a gente está falando de profissionais que não vão receber integralmente ali o lucro daquele procedimento. Por que não a cirurgia guiada, já que ela é mais simples, você conseguir equalizar o nível desses profissionais através desse procedimento, sabe? Então, de novo, não utilizo porque fazer o CAD disso me demanda um tempo, tá? Acho e colocaria uma vírgula em algumas empresas em que as impressoras não chegam nesse nível de produção tão calibrado, isso pode arruinar o seu planejamento ali. E muitas vezes, na minha experiência, na minha realidade, às vezes num implante simples, eu faço mais rápido. Mais rápido, também vejo desse jeito. Então, de novo, é uma particularidade minha, não é uma questão do produto. Sabe? E o que eu tenho visto na cirurgia guiada, assim, ela é muito boa para cirurgias mais simples. Posso até estar falando uma besteira. Porque como a gente vai partir para uma cirurgia complexa demais, como protocolos Solon-4, que é a minha rotina, meu dia a dia, eu não tenho guia para angular 60 graus no implante. Eu acho que torna isso mais difícil do que você fazer a mão livre. É um guia mais difícil de guia até de produzir. A gente já conversou sobre guia de fresagem desigomático, né? Que hoje em dia tem, mas é um guia aberto, né? O paciente tem que estar acessado, né? Não é como o guia que a gente mais vê, que o paciente não sem corte, que é a propaganda, né? Cirurgia sem corte. Que é errada. Que é errada, porque dentro do princípio de cirurgia guiada, não significa que cirurgia guiada é cirurgia sem retalho. Cirurgia fechada. Né? Isso mas é o que se vende. É o que se vende, né? Erroneamente, né? Coloco de novo. A gente tem um monte de produtos na odontologia, assim, a gente está muito manchado. Resina não desgasta, porcelana desgasta. Né? Cirurgia guiada definitivamente não significa isso. Cirurgia sem corte. Sem corte, absolutamente. Né? Desculpa ter te interrompido. Não, mas Mas eu, por exemplo, no meu dia a dia, o que eu faço de cirurgia guiada? Cirurgia normalmente em área estética,
implante em área estética crítica e principalmente pós-exodontia, fazer um implante imediato. Eu, com a cirurgia guiada, eu consegui melhorar muito os meus resultados nesse tipo de situação. Eu não tenho. Então, por exemplo, um central, exodontia e implante, paciente com limite de osso, ali a cirurgia guiada me deu uma segurança muito grande para fazer, sabe? Agora, um implante simples, reborda ali de livro, cicatrizado, aí não, mão livre. O né? nível... Às vezes até flapless. Sim. O nível de exigência para fazer um guia de um protocolo, seja zigomático ou não, o exame tem que estar muito bom, tudo tem que estar muito na posição, sabe? Para o guia não ter erro, né? Para o guia não ter erro. E é aí que está um problema no mercado. Eu tenho um grande amigo, ele foi até lá na nossa live esses dias, que é de Curitiba, e ele é o dono da cirurgiaguiada.net. O pessoal entra lá para ver um camarada que faz cirurgia guiada há muitos anos e faz cirurgia guiada para zigomático de forma esplêndida. Para mim, ele é o melhor que a gente tem no Brasil hoje. E ele fala muito disso, porque ele tem um mercado. Hoje ele ganha mais dinheiro fazendo guias de zigomático do que no consultório dele, sabe? Mas ele lutou muito para ter uma clientela consciente de que não é assim, ó, vai lá, faz a tomografia e manda para ele e ele vai resolver. Que é a essência do grande problema daquele cara que acha que vai comprar o equipamento no digital e que é plug and play. Resolveu a Botou vida. na tomada. Na verdade, cara, assim, a gente tem como eu falo, uma curva de aprendizagem em tudo. Igual você pega o aluno de graduação. Né? Eu também sou professor, então eu gosto muito de levar as coisas pro recém-formado, né? Porque eu acho que uma das missões da gente, quanto formadores de opinião, é você motivar os que estão chegando a acordarem. Seja para desistir de uma área e ir para outra, ou seja para vir para aquela que ele sempre sonhou, né? Acho que a gente, como bucomaxilo aqui, a gente já entrou na faculdade já sabendo o que a gente iria fazer. Diferentemente de outras. O Bernardo falou muito como é que ele foi parar na radiologia. Fala, é difícil alguém chegar num curso de odontologia e falar, eu quero ser radiologista. Ele não, ele também trabalhou isso. A gente, como buco, já é o contrário. Normalmente você já vem com a luz acesa para isso, né? Mas eu digo o seguinte, o aluno, quando ele se forma, ele começa a trabalhar, ele acha que o que tem de maior de tecnologia é o melhor. E ele esquece do princípio básico. Então, você chega para um que vai fazer buco. Ele fala, cara, não vou acessar dente, não vou fazer endo porque eu não vou trabalhar com isso. Eu não quero aprender prótese porque eu não vou fazer isso. Só que ele esquece que no dia a dia, antes dele ser um especialista, ele é um clínico. E ele precisa ter uma visão clínica. E eu acho que o que falta muito hoje do pessoal que está fazendo subespecialidade, especializando cada vez mais, é o conhecimento da base. Conhecimento clínico. Entender, por exemplo, oclusão. É a mãe da odontologia, né? A galera não sabe oclusão. O pessoal coloca... ainda existe muito dentro da implantodontia o conceito de que implante tem que ter osso. Vai onde tem osso. Poxa, mas mesmo tendo osso, o paciente mastiga? O paciente vai conseguir? Você vai conseguir colocar uma prótese? É o básico, né? Cabe dente onde está o implante? Cabe dente, E o pessoal esquece disso. Então, eu vejo... Eu sou aluno do Mário Grossman, né? Manda até um abraço para ele, professor Mário Grossman, um abraço para você. Não quis fazer o vídeo falando que assiste papo de boca, mas ele assiste. Mandar um abraço pro pessoal do Implante Bros, lá do Diego Zimmermann, pro Ralph, pro Igor, Dudu. Galera, super gente boa. Diego Zimmermann é um amor de pessoa. Todos os meus professores. Todos os meus professores. Puxa minha orelha lá o tempo todo. Mas o Diego fala muito disso, né? Da questão do digital. Não substituir o conhecimento clínico. E assim, eu vejo os professores, como o caso do Mário, que foi o bandeirante da implantodontia brasileira, que utilizou esses implantes bizarros, ajudou a desenvolver implantes aí, e que ele mostra casos dele de 20 anos atrás, follow-ups de 15, de 20 anos atrás com implantes, que não tem nem de longe a tecnologia que os implantes têm hoje, e assim... Casos reabilitados, definitivamente reabilitados. Em função, né? Em boca, né? Por quê? Porque o cara é um clínico acima de tudo, é um reabilitador acima de tudo. Ele não é implantodontista, ele é reabilitador, né?
O Diego, cara, quando vai operar, quando vai planejar um caso lá com a gente, enquanto a gente está pensando no corte do Blue Sky, como é que faz para segmentar, como é que faz para, né, para posicionar melhor o implante, ele já está pensando na boca. Eu falei, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, porque olha como é que é a oclusão desse paciente e tal. Então, assim... Biologicamente, né? Biologicamente não vai funcionar. A chance de fadigar o sistema ali é muito alta. É um amadurecimento dessa visualização 3D que o digital te dá. Isso daí é uma joia rara que o CAD te dá isso. Sabe? Eu acho que qualquer dentista que mexe com odontologia digital pode fazer. Mas o cadista tem isso na sua veia, né? Porque ele está manipulando esses arquivos, né? Eu não sei como é que a gente está de tempo aí. A gente tem mais uns 15 minutos. 15 minutos? É. Deixa eu contar, posso contar uma história para vocês? Claro, eu acho que vai muito... A minha história você estava quase que descrevendo aí. Eu, enquanto estive na graduação, né, sou contemporâneo do Felipe aqui, e a gente em algum momento ali participou muito junto, e eu... Naquela época era bactéria ainda? Era bactéria. Veio de Salesiano, né? Tô aqui contido para não entregar, né? Não teve jeito. É possível. O pessoal, quando eu falo assim, não, Felipe, Porto, bactéria? Bactéria. E vem desde a escola, desde o Salesiano, né? Porque 2 colegas do Salesiano foram fazer odonto. Lucas e mais um outro aí levaram do Salesiano para lá e pronto, aí não teve jeito. Olha, e enquanto ali na graduação, eu cometi esse erro que você acabou de dar uma dica primorosa para você que é aluno aí. Eu botei, sabe aquele negócio de cavalo que coloca assim, não enxerga nada? Eu falei, cara, eu vi a Buca, eu entrei no Ferreira Machado no 2º período, sabe, da faculdade. Eu me apaixonei por aquilo ali e eu disse, é isso aqui que eu vou ser da minha vida, eu vou investir nisso daqui. E o Ferreira Machado, naquela época, não sei como é que está hoje, era super menos burocrático, a gente aproveitou o Ferreira Machado. Olha, eu costumo dizer... É um self-service. Nós tivemos 2 residências. A gente pegou... Sabe, porque a gente chegou um momento em que nós dávamos 2 plantões de 24 horas por semana. No fora os ambulatórios, fora as cirurgias eletivas. Então a faculdade não estava longe de ser a nossa prioridade. A gente respirava aquilo. A gente respirava aquilo e aprendi, vivia as dificuldades. Então, quando eu fui para o Rio, obviamente foi um menino do interior, né? Teve aquela questão de encarar uma cidade grande pela primeira vez e tudo, e quanto mais um hospital, vamos dizer assim, muito mal localizado, né? Porque ali é o centro do Rio e rodeado de tudo quanto é confusão que vocês podem imaginar. Por exemplo, uma coisa que eu não vi em Campos, que eu conheci lá, era o fuzil. Na minha época, né, já era um absurdo de agressão que eu não assisti aqui. E ali no meio do meu curso e tal, eu fui perdendo contato com os colegas aqui de Campos, obviamente o tempo que tinha lá. Depois eu percebi que eu já não fazia parte mais, enfim, falei, cara, eu vou encarar meu curso mesmo e vou aproveitar ele no Rio do mesmo jeito que eu aproveitei em Campos. E ali naquele meio tempo eu comecei a ver o ônus da história, que era a relação de repasse dos dinheiros, enfim, não julgo ninguém, pelo amor de Deus, foi uma questão pessoal minha. Tinha a questão de briga, de sobreaviso de hospital. Então eu comecei muito em hospitais para os meus staffs ajudar cirurgias, fui muitas vezes no Bombeiro, no Hospital do Laranjeiras, eles operavam em outros lugares e eles chamavam os ralezões lá para poder estar junto, né? Pé de mesa. O pé de mesa, o famoso carregar a mala. E aí, cara, quando eu fui do 2º para o 3º ano, assim, cara, o ônus está mais alto do que o bônus, que eu já estou aqui há quase 7 anos. O meu curso tinha 3 anos, quase 7 anos me dedicando a isso. E eu resolvi não ter uma vida hospitalar naquele momento. O que eu vou fazer? Aliás, antes disso, eu falei, cara, eu vou fazer medicina. Sou filho de médico, aquela cabeça imatura, eu acho que se eu for médico eu vou conseguir ser mais respeitado e não vou sofrer tantos ônus, né? Era muita briga de dentista e médico no hospital naquela época e tal. Ainda tem. E minha irmã fazia medicina em Teresópolis. Eu me inscrevi num curso pré-vestibular em Teresópolis.
Fiquei lá uns 4 ou 5 meses nesse curso e fiz a prova de Teresópolis, já tinha um apartamento lá. Eu não me lembro se eram 40 ou 50 vagas, acho que eram 40. Eu sei que eu fiquei em 46º. Aí fiquei empolgado porque tinha uma reclassificação, né? E aí chamaram 4, ainda ficou um cara na minha frente ainda. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu acho que, de novo, nós como professores aqui, a cada dia que passa, principalmente na medicina, os alunos eles não estão escolhendo a sua profissão pela sua aptidão, e sim por uma promessa de sucesso financeiro muito alto ou de alguma facilidade. E isso você, vamos dizer assim, acaba jogando em cima da sua vida uma infelicidade profissional que vai afetar em muitas áreas da sua saúde. É uma frustração dupla. Exatamente. Porque você vai se frustrar como graduado e como especialista. Isso aí. Em tudo. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, que é a aptidão, a vocação. Eu tenho, por exemplo, eu dou aula na UENF, e dentro do curso que eu dou aula, 90% dos alunos querem fazer outra carreira. Ali tá só para passar, né? Eu dei aula na odontologia, boa parte dos alunos da odontologia são frustrados porque queriam fazer medicina. E eu já dei aula na medicina também, boa parte dos alunos da medicina não queriam fazer medicina, mas fizeram por quê? Porque o pai, a família já é tradicional de médico ou de político, ou porque estão pensando numa questão exclusivamente financeira, com a promessa, né? Eu tive que desconstruir essa ideia da medicina na cabeça da minha filha. Porque ela estuda num colégio onde você tem uma lavagem cerebral, em que se você não for médico, você é um Zé Ninguém. E eu coloquei na cabeça dela falando o seguinte: você não tem absolutamente nada a ver com medicina. Olha quem você é. Aí sabe o que ela faz hoje? Fala para todo mundo: vou fazer geologia ou engenharia de Minas. Ela fala: isso tem tudo a ver comigo, com o que eu gosto. Então, essa desconstrução e essa reflexão do que você quer ser e de onde você quer chegar é muito importante. Porque, veja bem, Rogério, você lá atrás, por conta de uma pessoa que não foi reclassificada e você ficou fora da medicina, hoje você milita e você atua numa área em que você faz isso com excelência, em que você consegue prestar não serviço, mas você consegue colaborar para o sucesso de vários profissionais atuarem dentro do digital. Verdade. Eu sou um perneta no digital, Felipe está começando no digital, nós temos vários outros colegas que são, e que através do seu coworking você consegue possibilitar que o nosso resultado seja muito mais eficaz, muito mais assertivo e previsível do que se a gente não tivesse você nesse meio hoje trabalhando com a gente. Então a gente agradece aqui ao colega que não deixou a vaga para o Rogério. Talvez ele deve ter entrado, você não, mas foi bom. Exatamente. E eu acho que tudo faz parte do crescimento, né? Então a decepção ali da vaga me fez, cara, olha a minha cabeça de novo, imatura da época. Então eu vou para o implante. Eu acho que depois desses anos todos, eu tive um bom treinamento cirúrgico. E na época, não sei se vocês lembram, ainda existia essa coisa de um faz a cirurgia, outro faz a prótese. Sim. Né? Sim. E aí eu fui para o implante com essa cabeça. E passei anos, ganhei um bom dinheiro, porque eu trabalhava para muitas clínicas em Macaé, comecei a trabalhar depois. Mas me achando mais um trabalhador braçal do que um trabalhador de saúde. Então, quando a tecnologia entrou, foi o grande renovo. Aí eu falei, não, agora sim. Agora eu estou suficientemente maduro e não financeiramente preparado, porque a Captiva foi embora. Né? Mas chegou a BM. Não tem mais isso não. Dele. E eu acho que essas peças foram se unindo para esse momento. E espero e continuo, de novo, investindo em conhecimento. Acho que é o mais importante para os próximos passos que virão aí. Adoro trabalhar no coworking. É o meu grande relax. Vamos fazer um merchan? Vamos fazer um merchan, importante fazer um merchan também, né? Lá no seu negócio, esse coworking, como é que funciona? O colega liga para você e fala, estou precisando fazer um implante aqui guiado, um escaneamento. Como é que funciona isso? Tem 3 modalidades esse coworking. O primeiro é quando ele liga para a gente produzir para ele o tratamento.
Tá? Isso pode ser feito na clínica dele ou pode ser na nossa. Então, a gente até utilizou aqui a sedação, por exemplo. O paciente dele quer sedar, obviamente, pela infraestrutura tem que levar lá, né? A segunda modalidade é ele ir até a clínica e ele fazer. Ele paga como se paga um hospital, né? Existe uma tabela ali, quantas horas ele vai durar, e ele pode usar a infraestrutura toda, digital, usar o anestesista, o que ele quiser. E a terceira, que é mais comum, é me utilizar como um laboratório e como um planejador, a clínica inteira. Então, por exemplo, tem gente que não tem scanner, tá? Isso é legal sim, de falar. A pessoa molda e me manda. Eu vou lá, digitalizo o modelo dela, faço os blocos, faço o que ela precisa e isso volta para ela como um laboratório. Às vezes, quando se tem um volume, por exemplo, eu tenho um cliente que é em São Francisco, eu tenho um cliente que é em Cardoso Moreira. Então, os scanners hoje são portáteis. Eu levo o meu scanner e ao invés dele ter o custo de moldar e tudo, o André, um grande amigo, abração aí para o André, eu vou lá com o scanner, escaneio tudo para ele e volto com esses arquivos, produzo as próteses e envio para ele. Todas eles. Então, essa questão do laboratório também tem essa possibilidade, a pessoa não precisar moldar mais. Entendi. Isso é muito bom. Isso é algo que facilita muito a vida de quem ainda não tem... Quem está entrando no mundo, né? E é a realidade, né? E é uma maneira simples de entrar, né? Uma maneira assim que você não precisa ter, no primeiro momento, grandes investimentos, né? Você tem lá a possibilidade de ter o seu... com o work, você ter o seu trabalho todo envolvendo nisso aí, e você vai até o colega e escaneia para ele. Eu utilizo, né, quando eu preciso imprimir lá as nossas maxilas dos cursos, né, você chegou até ver lá uma maxila impressa lá, já eu sempre mando para ele, já imprime aí para mim e tal. Então, assim, é uma qualidade absurda do que é real. Quando a gente vai para a cirurgia com os alunos, fala, você vai operar esse paciente aqui e a maxila está aqui, ó. Entendeu? Ele opera antes, depois quando ele vai para a boca, a maxila está do lado dele com as fresagens prontas para ele só replicar aquilo ali. Então dá um conforto e uma segurança para o aluno que está entrando também na parte de cirurgias avançadas muito grande. Então a gente tem lá também como parceria lá com o Rogério. E para quem precisar, quem quer entrar no mundo digital, é só entrar em contato com a Orthoimplant, Dr. Rogério, que vai estar lá com essa parceria. E normalmente o colega, quando ele está utilizando o cowork, principalmente esse do laboratório, muitas vezes ele está com um planejamento de fazer investimentos e tudo, e ele está começando a não só estudar, ele vê um pouco na prática, a dosar, aprender a dosar para ele não errar na compra. Exatamente, sabe? Já guia ele, né? É um estágio, isso é muito valioso. Na entrada. Né? Exatamente. Bom, Rogério, queria te agradecer aqui eu acho que o tempo que a gente tem, o espaço que a gente tem é curto dentro desse mundo todo que a gente tem para discutir. Esse é um primeiro encontro que eu espero de vários, que você venha em outras oportunidades aqui para a gente continuar com esse certeza, papo de boca papo, com né? Papo de boca digital, né? E que traga para a gente seu conhecimento, seu know-how, para que a gente faça cada vez mais uma odontologia melhor, né? Não necessariamente totalmente digitalizada, mas que a gente consiga imprimir no nosso dia a dia esses conhecimentos para que a gente faça uma odontologia melhor. Esse é o objetivo central do nosso podcast. É a gente trazer profissionais com know-how, profissionais dedicados à causa da odontologia e que consigam servir como capitalizadores de conhecimento, para agregar novos profissionais, para que eles atuem melhor, né? A gente tem um momento da odontologia de várias discussões sobre a atuação da odontologia hoje, briga com a medicina sobre áreas de atuação cirúrgicas, né? E não cirúrgicas, mas na verdade a gente tem que começar a pensar dentro da nossa casa, né? Aquilo que a gente faz de melhor, né? E eu acho que profissionais como você e como tantos outros que vêm aqui prestigiar o nosso bate-papo é justamente levar essa mensagem para a odontologia de que nós fazemos muito bem aquilo que nós propomos, tá? Muito obrigado. Gente, eu que agradeço. Estamos encerrando aqui o nosso Papo de Boca, né? Nosso episódio 3. Falar também dos patrocinadores aí. Exatamente. A gente tem hoje aí também a ABO, que está junto com a gente
nesse episódio, que é a BO Campus, Associação Brasileira de Odontologia, que está sempre lá com os cursos de especialização em implantodontia e pediatria. Então, é um apoiador nosso aí do Papo de Boca, para os alunos que querem começar uma especialização nova. A BO Campus está de portas abertas para recebê-los. É isso aí, a gente não pode deixar de falar do jabá. Foi uma falha. Não pode, senão... Inclusive, para quem quiser, né, quem deseja apoiar nossa ideia, nosso Papo de Boca, é só entrar em contato com a gente aqui. Sua marca vai aparecer aqui durante todo o momento do nosso podcast, em todas as mídias que a gente está inserido, como o YouTube, o Instagram, o Spotify, né? Então, vai ser muito bem-vindo aí todo e qualquer apoio que a gente tiver para nossa ideia, para trazer cada vez mais profissionais para discutir os assuntos. Então, Rogério, muito obrigado. Porque Felipe, a gente obrigado. Sempre tem vontade de falar, dê o like, né? Então a gente sempre dê o like, compartilha. Compartilha, né? Isso a galera não está compartilhando. Vamos compartilhar. Dê o like, curta e compartilha, né? Então, vamos lá, galera, para o nosso Papo de Boca seguir em frente. Isso aí. Até a próxima. Valeu, um abraço.